Olá, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Eu falo aqui de Olinda, Cérlica Maia, Olinda, Pernambuco, e falar um pouquinho sobre a ansiedade infantil, tá? Vamos aguardar mais um pouco para que nossos seguidores participem conosco e que também tenham espaço para reflexão com essas questões que envolvem a ansiedade infantil. Até porque o tema ansiedade, ele tem acometido a todos nós em qualquer faixa etária. Mas quando chega em nossos pequenos, e aí você percebe claramente que eles estão vivendo um quadro de ansiedade, e muitas vezes uma ansiedade moderada, a situação fica muito mais preocupante. Por quê? Porque os tempos de agora nos convidam a uma mudança de hábito, a uma mudança de comportamento e, de alguma forma, subliminar, existe um medo imperando nas questões que não chegam à compreensão maior de nossas crianças. E aí, então, eu percebo que no consultório, crianças de 7, 8, 9 anos de idade até 10 anos de idade, elas têm demonstrado sintomas psicossomáticos medianos e severos que envolvem a questão do medo exacerbado, da preocupação com o que está por acontecer, da dificuldade de relacionamento escolar, da dificuldade da interação nos intervalos das aulas, preferido mais ficar sozinha ou sozinho, mais recluso e não interagir com os colegas. E, além disso, tem havido movimentos aqui em algumas escolas de Olinda e Recife, instigando pelo WhatsApp ou por outras ferramentas de grupos, que haverá uma situação de conflito, uma situação de agressividade em algumas escolas. Mais uma vez, isso só corrobora para que nossas crianças sigam para a escola assustadas e os pais também, por sua vez, preocupados com essa disseminação de informações e deformações que só contribuem para a preocupação dos pais e para uma ansiedade maior das crianças. Quando a criança ela consegue verbalizar na psicoterapia que ela não está se sentindo bem, que ela tem se sentido muito triste ou com muito medo, devemos parar para valorizar a fala dessa criança, não é? A compreensão dessa criança e entender quais são os pontos, quais são os gatilhos para que essa ansiedade se torne assim mais evidente e muitas vezes até incapacite a criança das suas tarefas habituais. E então, como eu acompanho crianças e adolescentes, eu percebo lá no consultório que, infelizmente, tem sido um caso muito comum e muito preocupante, porque você vê que nessa faixa etária de 7, 8, 9, 10 aninhos, geralmente o que acontece? Acontece as tarefas escolares, acontece a relação com os professores, acontece o recreio, as brincadeiras, a interação, de uma forma bastante gratificante e edificante para as crianças. Mas algumas delas, até por serem mais sensíveis, elas têm sofrido sobremaneira as pressões externas e as pressões internas. Como é que elas estão entendendo e elaborando esses momentos, por exemplo, de aula híbrida, de formato de aula não convencional e mais ainda o que rola nos bastidores das conversas em suas casas e também no âmbito escolar. Então, assim, pais, educadores, professores, fiquem muito atentos ao comportamento de suas crianças. Se de repente ela passa a ter um comportamento diferente, ela era muito comunicativa, ela era muito dinâmica, fazia as coisas com mais autonomia e agora ela passou a fazer as coisas com muita insegurança, não tem mais aquela iniciativa que ela tinha até um tempo atrás, ou então ela pede sempre a sua ajuda, ela não se sente segura em criar uma situação, em resolver um problema, isso deve ser valorizado.
porque ela está sinalizando que ela não está bem. Quando a criança consegue verbalizar que está sentindo muito medo, mas que não sabe definir esse medo, mas que ela se sente mal, que ela se sente com dificuldade para respirar, algumas vezes até o coração acelera um pouco mais e ela sente aquele sufocamento, né? Aquele desconforto respiratório e também cardíaco, e ela consegue expressar isso de uma forma muito triste, porque ela está sofrendo, ela está sentindo um desconforto emocional grande. Então fiquemos atentos, porque essas coisas têm acontecido com muito mais frequência do que a gente imagina. E então, o primeiro passo é você observar a sua criança, tentar entender um pouco como é que estão os pensamentos dela, como é que ela tem gerenciado as emoções, como é que ela tem se relacionado com os demais coleguinhas de sala e também como é que ela tem se relacionado em casa, se há alguns momentos que ela tem dificuldades do sono, para dormir, né? Dificuldades com sono, se ela mudou os hábitos alimentares, se ela está meio prostrada ao acordar, se não consegue responder a demanda das tarefas que até então ela fazia com muito cuidado, se há alguma mudança substancial na grafia dessa criança, no traçado dessa criança, isso tem que ser valorizado e pontuado. E, logicamente, conversado com a área psicopedagógica da criança, quando a escola disponibiliza também esse profissional, psicopedagogo. E quando não, buscar uma ajuda terapêutica para que a gente consiga entender a dimensão desse sofrimento, porque a ansiedade é uma dor emocional extremamente forte, tanto em crianças quanto em adultos, adolescentes. Então, assim, você vê que ele ou ela, a criança, começa a se sentir muito inseguro e não desenvolve as competências ou as habilidades que ele tem para fazer naquela faixa etária, porque muitas vezes o medo paralisa, a ansiedade paralisa e ele fica muito, muito preocupado com alguma coisa que está por acontecer, mas que ele não sabe verbalizar. E quando sabe verbalizar, caberá a nós, que acompanhamos essas crianças, tentar entender esse universo misterioso do medo, né? E em quais pontos explicar para ele ou para ela que isso tudo é oriundo desse estresse que a gente está vivendo. Nós também, como gente grande, estamos vivendo. Então vamos procurar uma forma de tentar entender, acolher essa criança para que ela se sinta confortável, para que ela se sinta segura, para expressar, para verbalizar os sentimentos, né, e o comportamento dela como um todo nesses dias, ainda no formato da micropartícula, porque não temos ainda a liberação das crianças no ambiente fechado do uso de alguns EPIs, dentre eles a própria máscara. Então vamos tentar manter as nossas crianças psicologicamente saudáveis. É uma tarefa complexa, mas se você é um pai, uma mãe, um educador atento, você começa a perceber em quais momentos a criança ela se sente mais acuada, ela não quer participar das tarefas porque não consegue interagir, porque está desconfortável, sente muito medo, muito receio, os olhinhos ficam mais assustados e a gente começa a tentar desconstruir essa questão de que o medo é real, porque o medo não é real. O medo é a imaginação que a criança cria em função dessas vivências extremamente assustadoras, ou via mídia, ou via contato na escola. Haja visto que houve agora há pouco tempo, né? Crianças se reuniram e simularam que iria haver uma situação de conflito na escola e aí mobilizou educadores, mobilizou a equipe de apoio, mobilizou os pais, inclusive, e as próprias crianças, porque o que é que está por acontecer? Então, são coisas que, até às vezes, as crianças que instigam esse tipo de acontecimento nevrálgico também não estão psicologicamente bem, legais. Então, a gente tem que estar atento a essa questão, porque é uma questão muito atual e uma questão que tem trazido sofrimento emocional substancial para as nossas crianças e para nós, como pais, educadores, psicólogos também.
Então, entender que o momento requer cautela, precisamos estar conectados com a dor dessas crianças e se houver uma empatia, se houver um pertencimento mútuo, para que a gente busque compreensão e para que nós também reconhecemos que essa dor para ele é real, não é uma coisa fantasiosa, ele está sentindo visceralmente, organicamente, psicologicamente um medo muito grande. Mas aí esse medo tem que ser de alguma forma compreendido, né? E desmistificado, para que a criança entenda que as coisas estão fluindo, os acontecimentos têm seguido o seu rumo e a gente está, teoricamente, num momento mais tranquilo do que há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Alguns colégios ainda aplicam a metodologia híbrida, aulas presenciais e aulas online, mas o importante é que nós entendamos que essa ansiedade infantil está existindo em função de toda essa turbulência que nós estamos passando há quase 2 anos. Acolher, aceitar, para entender e para poder ajudar, certo? Então fiquem atentos se há alguma mudança de comportamento na sua criança, uma mudança paulatina ou uma mudança brusca. Fique atento ao grau de energia dela para as tarefas diárias, se mudou o hábito alimentar, se está com dificuldades para dormir, se não consegue cuidar do esquema corporal, da higiene corporal, se não está interagindo com os coleguinhas na escola ou então no prédio ou na área que reside, para que a gente consiga ter essa compreensão melhor e procurar a ajuda necessária e tentar minimizar essa dor, porque a ansiedade é uma dor que dói muito. E não negligenciar essa ansiedade, não dizer que é uma coisa boba, e você está criando isso aí, para com isso, menino. Vamos embora para a escola que isso aí não é nada, é muita coisa. Na compreensão da criança, aquilo ali é muito assustador. Então, se ele tem os pais ou responsáveis, ou educadores, ou familiares que entendem e que acolhem e que procuram ajuda, isso é extremamente relevante. É muito relevante, tá? Porque eu acho que a gente tem que buscar esse bem-estar emocional de nossas crianças, mas para isso, anterior a isso, temos que também estar alinhados com o nosso grau de tranquilidade emocional. Porque eu não posso passar tranquilidade para uma criança ou para qualquer pessoa que seja, se eu mesma me encontro no grau de ansiedade, no grau de dificuldade de interação com esses momentos de agora e no grau também de dificuldade para reservar momentos para mim de descontração, de relaxamento, de conversa com as pessoas com as quais eu tenho convívio, que eu me sinto bem conversando. E as crianças também. E uma técnica importante é pedir para que as crianças desenhem. E você pode colher como profissional, né, que acompanha essas crianças, o conteúdo desses desenhos. Se são desenhos que têm um teor mais agressivo ou mais assustador, se o traçado é um traçado leve, colorido, se é um traçado meio enigmático, se o papel está muito sofrido, está muito amassado, se tem cuidado com os traços que a criança faz. E ela vai, através do desenho, manifestando as suas fantasias para que então possa haver uma intervenção psicológica interessante para que isso aí seja de alguma forma trabalhado na psicoterapia e também sempre pontuando aos pais os quesitos que foram observados, né? Inclusive também se houver traços de agressividade ou comportamentos de agressividade com as demais crianças, para que a gente consiga melhorar e diminuir, atenuar essa ansiedade tão assim gritante que acontece nas crianças, que tem acontecido nas crianças e que muitas vezes os pais ficam paralisados sem saber qual o caminho. Diagnosticar, reconhecer para tratar, certo? Essa é a ideia e estamos juntos nesse projeto. Esse é o meu recado de hoje, tá bom? Obrigada.